Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 1047 de One Piece. Bom, esse capítulo já faz uma cota, né, que ele foi lançado, mas só agora que eu estou lendo ele, né, só agora que eu estou sentando para atualizar os capítulos de One Piece também, né, porque por conta do meu TCC, eu tive que atrasar um pouquinho a leitura dos capítulos e os comentários em vídeo que eu trago para vocês. E aí eu deixei um pouquinho de lado do One Piece, mas agora eu estou atualizando, eu estou muito ansiosa para ver o que está acontecendo, né? Em One Piece, eu sei que tem vários babados aí acontecendo, só que assim, eu não sei muito bem quais que são esses babados, eu quero muito descobrir conforme eu for lendo, né, esses capítulos, né? Mas vamos lá, né? Vamos então conversar um pouquinho sobre o capítulo 1047 de One Piece. Bom, esse capítulo ele é intitulado O Céu da Capital. E aí então a gente já vai meio que pensando do que o título está se referindo, né? Será que é o fato de que o Momonosuke ele precisa, ele que está ali, né, no céu da capital, ele com o Yamato, que são ali, ele precisa fazer força ali, fazer de alguma forma as nuvens flamejantes para que o Onigashima não caia? Será que é porque o Luffy e o Kaido estão ali no mais alto ali? A gente vai ver ali no final do capítulo que o Luffy ele tá com um punhão enorme no céu, né? Mirando ali o Kaido, né? E a gente vai ver também nesse capítulo que os barcos, né, dos cidadãos da cidade das flores estão, né, subindo para o céu, né, para que os pedidos que eles fizeram, né, alcançassem os seus ancestrais, as pessoas que já morreram, né. Mas antes de chegar em tudo isso, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada detalhezinho deste capítulo. Então a gente tem ali uma capa, né, colorida com os Mugiwaras e com o Momonosuke ali. E aí, então, a gente já começa esse capítulo ali no céu de Onigashima, em que está o Yamato e o Momonosuke. O Yamato, ele está dando aquele apoio moral, né, ao Momonosuke, falando que ele consegue fazer as nuvens, falando que ele precisa fazer as nuvens flamejantes, né, falando, vai, você consegue. E o Momonosuke está sempre rebatendo o Yamato, né? Falando que é impossível, que não é tão fácil assim fazer as nuvens. Falando que ele não consegue fazer, que é impossível fazer essas nuvens flamejantes. Ao falar que é impossível, ao falar que ele não consegue fazer isso, né? Ele tem uma lembrança ali do momento em que o castelo de Oden está pegando fogo. A mãe dele, né, a Toki, está pedindo para que ele viaje 20 anos no futuro, né, para que ele consiga, né, nesses 20 anos, trazer, né, a salvação de Wano. E nessa mesma ocasião, ali, né, além da Toki do Momonosuke, tá o Kinemon, tá o Raizo e tá o Kanjuro. E ele, né, o Momonosuke, ele está repetindo a mesma coisa que a gente acabou de ver, falando que é impossível, que não dá certo, que não é tão simples assim. E aí, então, o Momonosuke, ele pede, né, para que a mãe dele, junto com a irmã, vá junto com eles, né, para o futuro, né? Lembrando que apesar de as situações serem semelhantes, apesar de serem iguais as situações e que ele, mais pra frente, a gente vai ver que ele sente um pouquinho de culpa por estar falando isso, né? Por não ter essa coragem, nem essa determinação. Vale dizer que para o Momonosuke se passou muito pouco tempo do dia em que o castelo de Oden, do pai dele, né, incendiou para o dia que ele está agora, né? Para a maioria da galera ali se passaram 20 anos, mas para o Momonosuke se passaram o quê? Alguns meses, né? Então ele é muito difícil para uma criança, principalmente o Momonosuke, apesar de ele ter vivido um trauma muito grande, conseguir, né, evoluir de alguma forma em poucos meses, né, em pouco tempo, né? Lógico que, como eu disse, o Momonosuke, ele teve esse trauma, ele
ele é agora o líder, né? O símbolo, né, da revolução, o símbolo da guerra, né? O símbolo, a pessoa, o líder, né? A pessoa que inspira os outros a continuar a luta para reviver o clã Kozuki, mas ele ainda assim é uma criança, né? Ele ainda assim tem a mentalidade de uma criança, né? E mesmo que ele já também tenha envelhecido, né? O corpo dele tem envelhecido 20 anos. O Kinemon, ele interfere nessa discussão entre o Momonosuke e a Toki, né? E ele diz, né, que a pessoa que está mais sofrendo ali é a própria Toki, né? Que eles estão na terra dos samurais, né? E que para eles, né, a desonra ela é pagada com a vida. Né? E nessa situação, né, eles viram que uma mulher ela precisou declarar, né, a determinação, enquanto que um homem ele está em dúvida, né? E que não há vergonha maior do que ser humilhado em público. E aí o Momo ele rebate, né, dizendo que é apenas uma criança, mas o Kinemon já responde logo em seguida que após a morte de Oden, Momonosuke não é mais visto apenas como criança, né? Que agora ele é o líder, né, do clã Kozuki, né? E ele ainda pede para que o Momonosuke dê aos samurais uma nova chance para lutar. Porque se a vida deles serão somente jogadas às chamas, né? Então eles preferem perecer pelo líder deles, né? Com espadas nas mãos. E aí então o Kinemon pergunta ao Momonosuke se ele dá a eles, né, a permissão de morrerem como samurais. E aí então o Momo ele tá chorando, completamente ranhento ali, né, completamente devastado com tudo que tá acontecendo. Ele enxuga ali o choro dele e já vai ali silencioso em direção ao Kinemon, né? Ele vai seguir o seu caminho, né? E aí então, ao se lembrar, né, desse flashback, o Momonosuke, né, que de agora, que já está ali no céu de Onigashima, né, ele percebe que ele decepcionou a própria mãe. E aí agora, né, a gente muda ali para a luta do Luffy contra o Kaido, né? O Kaido, ele fala pro Luffy que é um absurdo ele ter agarrado o raio. O Luffy ele usa o Gomu Gomu no Kaminari, né, que é o trovão de borracha, só que o Kaido ele acaba desviando desse ataque. E ainda ele manda o Luffy brincar até ficar satisfeito. E aí então o Kaido ele diz ao Luffy, né, que habilidades de Akuma no Mi não é o que levam alguém a conquistar o mundo. Né? E ele dá o exemplo de Roger, né, que ele não era usuário de Akuma no Mi e mesmo assim fez coisas grandiosas no mundo. Foi o rei dos piratas, né? Inspirou vários outros piratas a irem para os mares e a ir em busca do grande tesouro. E ainda o Kaido ele diz, né, que somente o Haki supera tudo, né? O Luffy, ele mesmo assim, ele tá bem distraído do que o Kaido tá falando pra ele, mas logo no final do capítulo a gente vai ver que se era Haki que o Kaido tava querendo, ele vai ficar muito, muito servido de Haki, né? Mas enfim, enquanto isso, né, os dois eles estão lutando, né? O Luffy tá nas suas piruetas, tentando, desviando um pouquinho dos ataques do Kaido, às vezes sendo acertado pelos ataques do Kaido, né? E aí ele acerta o Daitoku Haimei Hake, né? No Luffy. E o Luffy ele fica totalmente desnorteado, ele totalmente tonto, né? A gente até vê aqueles passarinhos saindo da cabeça dele. Mas o Luffy ele agarra o Kaido, né? E ele some, né? Ele estica a própria mão, né? E ele some ali no meio das nuvens que estão acima deles. O Kaido manda o Luffy soltá-lo. Mas o Luffy não solta, né? E o Kaido ainda pondera que fazendo isso ele só vai estar expondo a própria localização, né? Mesmo assim, o Luffy ele não solta. E aí então o Kaido ele usa o Tatsumaki Kaifu no Luffy, né? E ainda presume que o ponto fraco, né, do Luffy são os ataques cortantes, né? E ele então consegue acertar mais uma vez o Luffy. Mas antes de a gente ver, né, o que aconteceu com esse ataque, né, o que resultou esse ataque do Kaido, né? E aí então a gente muda, né, para a capital das flores, onde os cidadãos eles estão no festival, né? E eles já estão começando a soltar os barcos, né,
E eles pedem, né, para que os barcos mantenham seu curso, né, e para que eles alcancem as almas, né, das pessoas que já partiram, para que elas um dia, né, possam conceder os desejos deles. E aí então eles dizem, né, que o festival já chegou em seus momentos finais e que amanhã, né, eles vão poder voltar a ser escravos. E aí então eles continuam, né? Várias vezes eles pedem para que os barcos mantenham seu curso, né? E para que eles possam viver por mais um ano. Então a gente vê a Toko, né, pedindo para que os barcos eles cheguem até o pai dela, né, até o Yasu, né? E é interessante ver essa passagem, né, porque os cidadãos, né, eles estão ali na única noite do ano em que eles podem celebrar, em que eles podem ficar um pouquinho livres, né, da opressão de Kaido, de tudo de ruim que o Kaido faz com eles, né, e mesmo assim a gente vê que em seus pedidos eles pedem coisas básicas, coisas que deveriam ser direitos humanos, né, coisas que deveriam ser direito deles, né, como não morrer de fome, como viver por mais um ano, como pedir para que as crianças possam ser felizes, né? E por conta, né, da smile deles, né, eles não podem expressar tristeza, eles não podem expressar raiva, nem qualquer sentimento ruim, né, contra o Kaido, né, porque eles sempre vão estar sorrindo, né, e dá até a impressão de que eles estão sorrindo sobre a própria desgraça, né? Parece que eles sempre estão sorrindo sobre a desgraça deles, sobre a tristeza que é a vida que eles estão levando, né? Mais uma vez a gente muda ali para a luta do Luffy contra o Kaido, né? E aí o Kaido mais uma vez pede para o Luffy soltar ele, né? E que é para ele descer aonde o Kaido está, né? O Luffy não obedece e ele leva mais uma vez fogo na cara e fica mais uma vez chamuscado, né? E aí então a gente já muda para dentro do domo, né? Ali no pátio principal, onde está o Ryogoro, né? E aí tem alguém ali, né, que pergunta ao Ryogoro se ele está bem e ainda diz que parece que o Onigashima vai cair, né? A gente vê o Ryogoro contente, né? Porque se o Onigashima está caindo, né, quer dizer que Kaido está enfraquecido, né? Quer dizer que eles finalmente conseguiram encurralar o Kaido. E aí então o Ryogoro ele pergunta para o pessoal que está ali em volta dele, né, o que eles preferem, né? Que o honorável Chapéu de Palha ganhe, né, do Kaido, né, derrote o Kaido, né? O que significará que o país de Wano vai estar livre das amarras que o Kaido e da opressão do Kaido, mas que resultará, né, na morte de todos ali que estão ali dentro, ou então viverem sabendo que o Kaido não foi derrotado, sabendo que o Kaido vive, né? Sabendo que o Kaido vai estar assolando ali, vai estar pressionando ainda mais o país de Wano, né? E aí então todo mundo já responde, né? Mas que pergunta mais simples, né? Mas que resposta mais simples. Pensei que a pergunta ia ser mais difícil, né? E aí então cada um deles começa a falar dos familiares que eles têm ali pelo território de Wano, né? E que eles vão ficar felizes, né? Sabendo que essas pessoas vão conseguir viver, né? Livre das amarras do Kaido, né? Então eles já estão aceitando a própria morte, né? Eles já estão aceitando o destino deles, né? E aí então eles clamam, né, para que o Chapéu de Palha derrote logo o Kaido com tudo que ele tem para derrotar o Kaido, né? Então a gente vê o Kid olhando, né, essa cena, né? A gente vê ali os subordinados do Kaido chamando os samurais de loucos, né? Porque todo mundo ali vai morrer. Mas eles não estão nem aí, né? O próprio Ryogoro, né, pergunta, mas o que há de errado nisso, né? Então a gente muda para o Usopp ali correndo a todo vapor, longe do fogo, né, falando que não quer morrer, que não quer morrer de jeito nenhum, mas logo a água vai e salva eles, né? E a gente pula ali para o salão do tesouro, né, onde a Hiyori está, o prego que estava prendendo Orochi, né, acaba se soltando e o Orochi finalmente está livre, né? Ele já vira ali em cima da Hiyori, chamando ela de desgraçada, de miserável, né?
dizendo que pelo menos ele vai conseguir levá-la, né, junto com ele, né, ao inferno, né, e dizendo, né, para o Odin, né, que olha só, a sua querida filha vai morrer junto comigo, né, vai ir junto comigo, né, para o inferno, né. E aí então a gente volta ali para onde o Momonosuke e o Yamato estão, né? Os dois eles se espantam com o que eles vê acima, né? E que tem uma voz ali chamando eles, né? Lógico que é o Luffy, né? Se deparam, né, ao olhar para cima com um punho enorme embanhado em haki, né? Tá vendo? O problema que o Kaido falou lá do haki já tá resolvido pelo Luffy. E aí o Luffy ele diz, né, que vai acabar com tudo isso, mas que Onigashima está atrapalhando e por isso ela precisa sair do caminho. Yamato diz então que o Luffy ele vai bater com tudo em Onigashima, né? O Momo ele pede para que o Luffy pare com isso, mas o Luffy ele diz que agora é com o Momonosuke, né? E que ele confia no Momonosuke. Então é isso, gente. Esse foi o final, né, desse capítulo, né? Então a gente vê aí a preparação, né, para os finalmente de Wano, né? Finalmente o Kaido ser derrotado. A gente descobre que o Roger não tinha nenhuma Akuma no Mi, né? Que então tudo que ele fez foi por base de haki mesmo. Ele era totalmente poderoso por conta do haki dele mesmo, que ele não precisou de nenhuma Akuma no Mi para ter os feitos que ele teve, né? Ou seja, a doença dele também não foi provocada por nenhuma Akuma no Mi também, né? Eu lembro que no começo, né, quando eu tava começando a fazer os reviews, e que era a época da Gomu Gomu no Mi, né? É lógico que agora a gente já sabe que a Gomu Gomu no Mi foi do Joy Boy, né? Eu tinha a teoria de que a Gomu no Mi era do Roger, né? E que por isso que ele tinha o tempo de vida encurtado, né? Por conta dos efeitos das habilidades dela, né? Porque o Luffy ele também tem a vida encurtada, né? Por conta dos efeitos das habilidades da fruta, né? Como a gente viu lá ali em Enies Lobby, quando ele começou a criar, né? O Gear Second, né? Que com esses ataques ele já está encurtando a vida dele, né? A gente viu também, né? Os cidadãos ali todos sem esperança, né, de que o país ele volte a ser como ele era antes, os samurais todos na esperança, né, falando, torcendo para que finalmente o país volte a como ele era antes, né, para que o país finalmente volte a ser um orgulho para a nação, né. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam aqui neste canal. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo com seus conhecidos, né? Porque é uma forma de me incentivar bastante a trazer mais conteúdos para vocês. Então, até mais, até o capítulo 1048.